Bom dia para mais um café com bolo, disciplina positiva nessa segunda-feira que inicia a semana. Minha gatinha tá ali tentando dar o bote nos passarinhos. Tô aqui rindo dela. Cada um tentando sobreviver, né? E aí, vamos ver quem vem comigo hoje para esse momento. Depois, quem for assistir pelo YouTube, pelo IGTV, pode ir passando, né? Que esse é o momento onde eu cumprimento todo mundo. Então, demora um pouquinho. Os temas das manhãs são livres. Depende do que as mamães vão trazer. Ó, hoje o pessoal tá com preguicinha, não tô vendo ninguém online aqui. Segunda-feira brava. Tá todo mundo dormindo. Então, eu vou falar pra vocês hoje um pouquinho da teoria, né? Não da teoria, mas assim, do Adler, né? Mamãe do Heitor, bom dia, mamãe do Heitor. Como que chama a mãe do Heitor? Depois que a gente vira mãe, a gente perde o nome, né? Vira só mãe, né? Hoje todo mundo tá com preguicinha, né? Segunda-feira devagar hoje. Cadê o pessoal pra tomar um café comigo? Marido. É Bruna também. Ah, mamãe do Heitor é Bruna. Que coisa boa. É xará. Elisandra, bom dia. Segunda-feira, tô falando que as mamães tá tudo, ó, descansando, né? Tá, ninguém custando a pegar no tranco. Segunda é difícil, né? A gente passa o final de semana mais light, o final de semana mais intenso, aí chega a segunda. Como é que for o final de semana aí de vocês? Aqui tá todo mundo dormindo, só eu e o marido que estamos acordados. Meus pais estão aqui, minhas irmãs, tá todo mundo aqui em casa esse final de semana. Então foi final de semana de farra. Há quem bem gosta de segunda, é mesmo? Você gosta da segunda? É, eu também não acho ruim, não. Não é meu caso. Ai, ai. Mas é porque na segunda a gente fica mais devagar, né? Parece que a gente tá ligando o motor, né? Não é assim? Aí a gente liga o motor e na sexta-feira a gente já quer desligar ele, né? A gente entra nesse ritmo biológico, né? Acaba sendo um ritmo biológico também, porque acaba sendo um hábito, né? E a gente cria esse hábito biológico também pro nosso corpo. E aí é assim que ele funciona, né? Ah, você gosta. Que ótimo. É, também não tem nada contra a segunda. Só acho que a gente vai mais um pouco devagar, não vai? Na segunda, eu tenho essa sensação, assim.
Principalmente de manhã, né? A gente começa nesse ritmo mais devagar, não fica tão acelerada, né? Depois a gente já vai acelerando, a carga mental vai aumentando, né? Os afazeres, né? Não é assim, Bruna? Então, eu queria falar pra vocês hoje um pouquinho sobre a necessidade, né? Quando a gente pensa em necessidade, a gente tá pensando lá na psicologia do Adler, sabe? Que foi a teoria que a Jenny Nelson, da disciplina positiva, se embasou, né? Ela embasou, ela fundamentou toda a abordagem da disciplina positiva na psicologia. E essa psicologia que ela, porque tem várias, né? Correntes filosóficas, tem várias áreas de atuação dentro da psicologia, vários estudos, né, psicológicos. E um estudo que ela se pautou e se baseou foi a psicologia adleriana, né, que é a psicologia humanista que a gente fala. Então, essa teoria que ela se baseou já existe há mais de 100 anos. Não é uma teoria recente, né? Outro dia uma mamãe me perguntou assim, Bruna, mas o estudo da disciplina positiva aqui no Brasil é novo. Não tem comprovação já de crianças que já cresceram, já foram educadas nessa abordagem, né? No Brasil, não, porque no Brasil, essa abordagem, ela tá em torno de uns 5 anos, que foi quando o primeiro livro da Jenny Nelson foi traduzido, né? Eu fui a 6ª turma que fiz o treinamento para ser, né, para poder transmitir a disciplina positiva, por exemplo, para vocês. Então, se eu fui a 6ª turma nós estamos em 2021, eu fui em 2019, final de 2019, eu fiz a formação. Então, pensa, é muito recente, né? Então, assim, deve ter uns 2 anos e meio que começou as formações, né, de pessoas aqui para poder disseminar a disciplina positiva. Mas fora do Brasil, a disciplina positiva já existe há mais de 50 anos, entende? A própria Jane Nelson, né, tem mais de 50 anos que ela aplica, né, porque foi ela a fundadora. Então, ela já colheu os frutos na família dela, inclusive, porque ela tem vários filhos, vários netos, né? E ela está presente em mais de 60 países. Bom dia, Sandra, Adriele. Então, se a gente for pensar isso, a gente já colheu muitos frutos, já tem países aí que tem escolas específicas, só pautada na disciplina positiva, na abordagem da disciplina positiva. A gente já tem netos aí de pessoas que foram educadas na disciplina positiva. Então, já tem estudos que trazem pra gente toda essa contribuição da disciplina positiva. No Brasil, ela é recente, mas ela, em termos de abordagem e em termos de fundamentação teórica, ela é muito antiga, tá? Então, assim, porque às vezes, quando essa mãe trouxe isso pra mim, ela falou, Bruna, eu fico com receio, porque ela também aplica. Depois que me conheceu, depois que fez também alguns acompanhamentos comigo, fez cursos, e ela falou desse receio dela, né? Então, eu lembrei ela, porque ela foi a primeira turma que fez comigo workshop. Então, eu relembrei ela dessa questão. Então, quando a gente olha aí para a fundamentação, né, do Adler, ele fala pra gente que toda criança nasce com a necessidade de se sentir pertencente, valorizada pelas pessoas, né, que cercam ali o grupo social dessa criança. Então, toda criança ela tem essa necessidade de pertencer e se sentir valorizada, de perceber o seu valor pelo seu grupo social. Então, isso é importante, né? Quando a gente não consegue perceber essa valorização pelo grupo social, né? E esse pertencimento, essa criança passa a não se sentir útil, né? Passa a não se sentir pertencente. E tem um mosquitinho aqui. E essa conexão social com o outro faz que a gente
tenha naturalmente, tendemos a ser mais colaborativos, concorda? Mais cooperativos, mais seguros, porque a gente vai conseguir comunicar melhor através do valor que a gente tem e do amor que a gente está recebendo. Então, por isso a importância de a gente demonstrar para a criança, né? E demonstrar essa valorização, esse pertencimento, essa conexão social, né? Essa criança faz parte, ela está dentro desse movimento, né? Porque quando as necessidades vitais, né? Vamos pensar nas necessidades vitais da criança, de vida. Um bebê, o que ele precisa para permanecer vivo, né? Quando a gente pensa nesses sinais vitais, quando os sinais vitais de uma criança não são atendidos, essa criança, ela não sobrevive, não é assim? Então, os sinais vitais são uma necessidade que a criança tem quando é bebezinho. Ela vai crescendo, ela vai modificando as necessidades, né? Porque as crianças, elas vão modificando as necessidades ao longo do período de desenvolvimento. Só que elas vão crescendo, a gente vai deixando... Bom dia, Gisele. A gente vai deixando de lado a gente vai deixando de lado, né? A gente vai deixando de olhar para essas necessidades dessas crianças, porque a gente acha que eles já estão maiores, que eles não precisam, que eles não necessitam. Por exemplo, ontem, aqui em casa, esse final de semana tá cheio, minha família tá toda aqui, e aí o Augusto passou, né, a semana inteira, final de semana inteiro, brincando com as primas que vieram. E os primos, e as primas são maiores que ele. Ele é o menor da turma. E eles ficam no telefone o tempo todo, né? Então, eu fiz um combinado com eles do telefone ontem e a gente tirou o telefone deles, né? Nós combinamos e eles ficaram sem o telefone. Eles concordaram e eu combinei o horário que ia voltar, que ia ser à noite, depois que todos tivessem tomado banho, todos já tivessem organizado os brinquedos, né? Então, após a organização dos brinquedos e o banho de todos, aí entreguei o telefone de volta. Só que durante o dia, né, eles ficaram sem telefone e aí o Augusto teve a oportunidade de perceber o tanto que ele estava cansado. Como ele estava muito cansado, ele estava com uma necessidade muito grande, né, de ser visto, de ser reconhecido, da gente estar perto dele. Então, eu deixei todo mundo aqui, né, a família toda aqui com o marido, e fui pro quarto com ele, escutar ele, atender uma necessidade dele que não tinha sido atendida durante aí 2 dias, esse sábado, né, que a casa estava cheia, necessidade de atenção, de conexão, né, de doação, de momento junto, porque ele fez isso com os primos. E aí ontem, né, ele já cansado, sem telefone, ele começou a dar esses sinais. Então, ele começou a chorar, ele começou a implicar com as crianças, ele começou a brigar com os primos. E eu percebi que havia uma necessidade. Então, fui com ele para o quarto, fechamos a porta do quarto, liguei a televisão para as pessoas não escutarem o que a gente estava conversando. E ficamos eu e ele conversando lá no quarto. Liguei o ar-condicionado bem fresquinho, deitei ele no meu colo e a gente ficou um maior tempão, né? E depois ele falou, mamãe, eu tô com fome. Eu falei, mamãe, eu vou fazer um suco pra você. Vim aqui fora, fiz um suco, né? Levei pra ele, continuei mais um tempo com ele e pronto, gente. A necessidade dele foi atendida. Ele foi escutado, ele se sentiu importante, ele se sentiu pertencente, ele se acalmou e foi brincar de novo com os primos, né? Então, se a gente não atende essas necessidades, né, por trás do comportamento, a gente tem uma tendência, né, a se exaltar, a perder a paciência, e as crianças vão estar, né, sem as necessidades atendidas. Automaticamente, elas podem, em longo prazo, vivenciar muitos vazios emocionais, né? Com sentimentos de insegurança, de tristeza e por aí vai. Sentimentos a gente não tem como segurar eles, né? Eles vão embora, concorda?
E aí o que acontece? Que as emoções, né? A partir daquele sentimento que a gente tem, a partir do sentimento que a gente tem, a gente vai gerar emoções, né? E o que são emoções? São reações. Então, quais são as reações? Que maneiras que essa criança pode se comportar? Pode se comportar de forma inadequada, desafiadora, porque ela não recebeu, ela não foi atendida em sua necessidade. E aí elas vão se comportar mal, né? Elas vão começar a comunicar isso que elas estão sentindo de forma desafiadora. Então, lembra sempre comigo o seguinte: toda vez que você estiver diante do mau comportamento, lembra que essa criança não teve uma necessidade atendida, tá? Todo comportamento tem uma necessidade que não foi atendida. Ah, Bruna, então eu vou ter que atender essa necessidade o tempo inteiro? Eu vou ter que ficar ligada ao meu filho o tempo inteiro? Não, não vai. Mas quando você perceber que essa criança está se comportando mal, lembre-se dessa necessidade que não foi atendida. A única coisa é essa. Ele não está se comportando mal para te atingir, ele não está se comportando mal para atingir o outro. Mas essa criança, se ela não está se sentindo atendida, ela não vai cooperar, né? Ela não vai fazer a parte dela, vamos pensar assim, entende? Então, isso vai acontecer. Não vai cooperar e não vai fazer a parte. Vai ficar mais difícil, vai ficar mais desafiador. Então, abaixo, né, de toda necessidade, existe um desejo, não é? Real, que não foi visto, que não foi percebido. Então, essa criança não se sentiu amada e não se sentiu pertencente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Entenderam aí quem tá comigo desde o início? Denise, a Gisele, né? Quando a gente pensa em comportamento inadequado, comportamento desafiador, mau comportamento, o primeiro ponto que a gente tem que ver é que isso é real, uma necessidade, é um pedido de ajuda da criança, sabe? Então, todo mau comportamento é um pedido de ajuda dessa criança. E a gente não olha para o mau comportamento. O menino começa a chorar, a gente quer se livrar daquele choro, né? Começa a dar birra, a gente quer morrer, porque o menino tá dando birra na frente de todo mundo, né? E aí todo mundo dá palpite, dá pitaco. O menino dá escândalo, bate a porta, aqui em casa, Augusto sai, bate a porta, entra pro quarto. Aí todo mundo quer reagir, quer lá atender essa criança, né? Que não foi atendida e fica insistindo, né? Não espera dar o tempo, não é assim? Então, a criança começou a se comportar mal, todo mundo já olha, todo mundo já percebe, e a gente fica sem lugar, né? Então, talvez o mau comportamento diz mais sobre a gente do que propriamente da criança. Porque nós ficamos, né, desapontadas, a gente fica sem lugar, as cobranças das pessoas que estão perto ou que estão vendo começam, se for conhecido, se não for, tem os olhares daquele mau comportamento, né? Quantas vezes eu já escutei assim, ó, na minha própria família, tá? Somente na família do marido. Vou falar aqui para ficar gravado, né? Porque elas sabem disso, que elas também têm crianças pequenas. Quantas vezes a gente estava junto e eles falaram, aplica a disciplina positiva e agora, entende? Não é sobre isso, né? A disciplina positiva não é para aplicar, né? É para você viver, é diferente. E quando uma criança está se comportando mal, eu não vou cessar o comportamento dela pela disciplina positiva. Pelo contrário, eu vou acolher o comportamento dela, eu vou entender a necessidade daquela criança e vou ensinar essa criança a agir de forma emocional, que vai trazer em longo prazo benefícios para ela. Então, aquela criança agiu mal naquele momento, gente, se eu intervir, eu falo isso sempre, eu vou estar julgando fogo em brasa, entendeu? Não vai adiantar. Eu vou estar incendiando o negócio. Não vai adiantar eu intervir ali naquele momento, né? O negócio exaltou, perdeu o controle, saiu ali do que você, né, tava ali observando, tava acompanhando.
Não tem muito o que fazer, é acompanhar essa criança, se ela necessitar da sua companhia, porque às vezes, quando já é maiorzinho, eles nem querem, quando é até 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, aí eles querem a mamãe perto, mas depois eles nem querem mais, né? Igual o Augusto, não quer mãe perto, quer ficar sozinho. Vai adiantar eu intervir nessa hora? Vai funcionar? Vai funcionar nada. Depois, passou, eu vou lá, sento, converso, direciono a emoção, pergunto como que ele poderia ter direcionado, né? Então, aí sim, eu vou dedicar tempo em treinamento. Porque eu dedico tempo em treinamento, a disciplina positiva traz essa ferramenta pra gente. A gente dedica tempo em treinamento quando a criança tá tranquila. A gente não dedica tempo em treinamento na hora do fervor, né? Eu não vou jogar fogo na brasa, porque vai pegar fogo mesmo, vai virar incêndio. Então não vai adiantar, não vai fazer sentido, tá? Então várias vezes eu já escutei isso por várias pessoas da minha família. E o que eu tô trazendo isso pra vocês é o seguinte, porque a cobrança é muito, né? A cobrança as pessoas cobram. E aí o que a gente tem que pensar é quando a gente começa a estudar a disciplina positiva, o nosso nível de consciência para os problemas infantis, ele muda. Né? Quem não está estudando, quem não está participando, quem não está vivenciando, não vai ter esse mesmo nível de consciência. Né? A gente tem uma atividade na disciplina positiva que a gente trabalha os níveis de consciência. Então, quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, quando a gente tem vontade de andar, né, de alguma coisa, por exemplo, de bicicleta, se você já teve vontade de andar de bicicleta alguma vez, né, você via as crianças andarem, as pessoas andarem, você falava, nossa, que delícia, deve ser tão gostoso, tão divertido andar de bicicleta, um dia eu quero aprender. Olha, esse é um primeiro nível de consciência. De repente, você começa a treinar aquela habilidade. Mas você, por exemplo, não dá conta de correr muito, não dá conta de frear rápido, não dá conta de fazer uma curva bem feita, com aquela bicicleta ainda. Você tá bem devagar, não é? Então, você já começou a aprender, mas você não tem aquela habilidade desenvolvida. E aí, de repente, você desenvolve essa habilidade, você já consegue, né, andar mais rápido, consegue fazer até algumas extravagâncias com a bicicleta, então seu nível de consciência modificou. Até que, olha, você vê, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, né? Então, já é mais um nível aí avançado, porque você já sabe andar. Mas aí você precisa, de alguns momentos, pensar o que você vai fazer, como que você vai fazer, né? Porque você ainda tem algumas dúvidas. O quarto nível é aquele nível onde você pega a bicicleta e simplesmente faz, vai, sem pensar o que você tá fazendo, vai fazendo até no automático. As meninas ainda perguntaram, Bruna, então eu vou deixar a punição e o castigo, eu vou começar a agir de forma respeitosa com meu filho através da disciplina positiva? É esse o intuito? É esse o intuito. Por quê? Você não vai agir no automático, você vai mudar o seu hábito, você vai ter um nível de consciência diferente daquele que você iniciou. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão ter esse nível de consciência. O nível de consciência, ele modifica à medida que a gente passa a estudar, passa a aplicar, passa a viver isso na nossa vida. Né? Então, a gente altera esse nível de consciência. E aí, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que te circundam, né? Qual que é o nível de consciência delas para isso? Elas vão estar lá iniciando, tá com vontade, ou tá iniciando aí, ou percebendo o seu movimento, né? Na família da minha mãe, eles me respeitam muito nesse sentido, porque eles vivenciam muito comigo, né? E eles olham com amor para tudo isso, sabe? O quanto amor, o quanto dedicação, o quanto eu sou empenhada. Então, eles olham pra mim, eles me admiram, né? Muitas tias falam, nossa, eu queria educar como você tá educando hoje. Eu queria ter tido isso, eu queria ter podido vivenciar, né? Toda essa educação respeitosa com os meus filhos, que você tá podendo vivenciar. Então, o olhar é diferente, né? É um olhar com amor, não é um olhar com desprezo, né? Então, as pessoas que estão de fora, às vezes, têm esse olhar com desprezo, têm esse olhar com desdenho, né? Tem esse olhar que quer nos apurrinhar, né? Quer nos alfinetar, né? Não é um olhar com amor. Ninguém tá olhando ali, né? Às vezes, com amor para você. Tá olhando
A gente tem que pensar esse olhar, né, muito no feminino, que foi construído, né, pelo machismo. Das mulheres não se agruparem, né, mas se atacarem umas às outras, né? Então, quanto mulher, a gente às vezes perde o apoio uma da outra. E nos meus grupos, eu gosto muito de trabalhar esse apoio mútuo, sabe? Esse olhar pra gente e trabalhar esse apoio mútuo, essa convivência uma com as outras, porque a gente precisa de uma das outras, precisa e muito, né? Muito, muito mesmo. Vocês têm alguma dúvida para trazer? Igorete, Alessandra, Cris, bom dia. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer. Como que tá aí a disciplina positiva na casa de vocês? Vocês vivenciam? Vocês aplicam alguma coisa? Como que é a cobrança, o olhar das pessoas? Porque eu acredito que vocês já devem ter passado por isso, né? Quando a gente começa a viver a disciplina positiva, começa a estudar, começa a escutar as pessoas, a gente vai mudando o comportamento. E as pessoas vão exigindo, quem tá perto, o mesmo comportamento, ou um comportamento que é de castigo, de punição, né? Em que todo mundo foi educado. E a gente começa a ter essa cobrança diferente daquilo que a gente tá seguindo. Por muitas vezes, a gente pensa, bom, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que isso vai funcionar? Porque são tantas cobranças ao contrário, né? Porque o mundo vivencia uma cultura diferente, né? A cultura da punição, a cultura machista, a cultura da briga, da disputa, do poder, né? Que inclusive os homens estão sujeitos a isso, né? Também. Então, a gente tá tão vivenciando essa cultura que por vezes a gente se perde, né? Naquele objetivo que a gente tem e naquela proposta de vida que a gente tem. Concordam comigo? Vocês não me deixam falando sozinha, não. Participa aí comigo do meu chat. Não gosto de ficar sozinha, não. Gente, desde pequena eu nunca gostei de ficar sozinha. Depois de mais velha, assim, depois que eu tive o Augusto, depois um pouco da maturidade, eu fui apreciando, sabe? O ficar sozinha, o estar sozinha. Antes disso, antes de Augusto, assim, o estar sozinha pra mim era um vazio. E eles estão assim, tão, né, no nosso mundo, assim, tão presente, né, que a gente perde isso. Verdade, ó, a Denise falou. Você já aplica aí, Denise? Você já começa a vivenciar um pouco a disciplina positiva? Você percebe essa dificuldade? E por que eu tô trazendo isso hoje pra vocês? Eu não sei, eu senti essa necessidade da gente falar sobre esses comportamentos, falar desses julgamentos, né? Porque a gente se sente tão julgada no dia a dia, né? E é algo que eu acredito que todas vocês, né, vivenciam, todas nós vivenciamos esse olhar. E aí, então, pensa nisso, gente. Trabalhar com a disciplina positiva não é, mais uma vez, não é para o outro, tá? É para o seu bem-estar, é para o bem-estar da sua família, da sua relação com seu filho. E quando as cobranças vierem, entende? Por mais difícil que seja, sabe o que eu faço? Eu fico calada, eu não respondo. Sim, principalmente dos mais velhos, principalmente, Denise. Porque os mais velhos falam, você vai deixar seu filho fazer isso com você? Porque se fosse na minha época, minha mãe já tinha me batido. Porque se fosse no meu tempo, o filho não fazia isso. Porque no meu tempo, o filho nem ousava fazer isso com mãe, com pai, não é assim? E aí veio os olhares, né? E dos mais velhos, dos vizinhos, porque o nível de consciência das pessoas que não estão estudando é outro. Pensa nisso, gente, lembra sempre, tá? Quando alguém te cobrar alguma coisa de você, o nível daquela pessoa de consciência não é o mesmo que o seu. Você tá em outro nível de consciência. Você está em outro patamar de consciência. Você já se abriu para uma possibilidade que o outro que está do seu lado não se abriu. E às vezes esse outro é o nosso marido. Viu? Às vezes esse outro é o nosso marido que não se abriu para essa possibilidade.
Quantas mães eu recebo que perguntam, Bruna, eu aplico a disciplina positiva, meu marido não aplica, eu falo com ele, a gente tá brigando, a gente tá discutindo, porque ele não tem essa paciência, porque ele não tá nesse nível. Gente, cada um vai vivenciar esse momento de forma diferente. Não adianta forçar os maridos a entrar nessa onda, né? Vamos pensar assim, não adianta eles entrarem nessa vibe com a gente, porque eles vão ter o tempo deles. Ó, a Gorete falou que a vida dela virou de pernas pro ar. Estou procurando um caminho. Gorete, depois a gente conversa, mas fala um pouquinho aí sobre esse perna pro ar. Então, até o nosso marido, né? Às vezes ele não está nesse nível de consciência que a gente tá, porque a gente estuda, a gente busca, a gente lê, a gente participa desses momentos aqui, não é? A gente tá junto em vários momentos, a gente tá fazendo cursos, tá lendo livro, e eles não estão. Como que eles vão perceber e vão começar a modificar? Aqui em casa foi assim, aqui em casa o Marcelo participa comigo quando eu estava dando, né, os workshops presenciais, ele participava comigo de todos, ele vivenciava, né? E agora que a gente não tá tendo o workshop presencial, ele tá um pouco de lado, né? Então ele tem tido mais dificuldade, porque o nível de consciência dele, né? Porque aqui, ó, a gente chega a um nível de consciência, a gente tem que sustentar esse nível de consciência. Se você para de fazer os cursos, se você para de alimentar essa consciência para esse olhar, isso se perde, né? Sim, por exemplo, eu estudei psicologia. Se eu paro de estudar psicologia, se eu paro de atender ele no consultório, o meu nível de consciência vai parar, sabe? Ele vai estagnar e ele tende a retroceder. E com a disciplina positiva não é diferente. Se você para de participar, se você para de ler, se você para de fazer, de estar envolvido em algum grupo, de estar caminhando com esse grupo, a gente também para de conseguir ali alimentar isso que é importante, que é um alimento, né, diário, que a gente tem que ter. E, por exemplo, com o Marcelo aconteceu isso, né? Desculpa. Ele estava sempre comigo participando, depois que eu fui para o online, ele não participa mais, porque é online, né? Então, tem as pessoas que estão ali, ele às vezes não está participando. Até vou colocar ele nesse grupo agora, foi uma boa pedida aí, pensar nisso. Então, às vezes ele se perde um pouco nesse caminho, né? Mas não tem como eu exigir esse processo de consciência dele, porque o nível de consciência que eu estou é outro. O que eu faço muitas vezes deixo, né, ele sai de cena e eu entro em cena, sabe? Porque aí, isso também acontece comigo. Às vezes eu tô... Mas aí comigo é um pouco diferente, que eu já falo pra ele, falo, olha, eu não tô conseguindo, entra em cena, me ajuda. Eu já peço a ajuda. Com ele já é diferente, ele não pede, eu já entro em cena e falo, deixa que agora eu tomo conta. Vai esfriar sua cabeça, sabe? Educar é um desafio. De todo jeito que a gente faz, sempre tem um julgamento. Estou aplicando aos poucos a disciplina positiva. Ótimo, Alessandra. Muito bem. E é aos poucos mesmo, porque esse caminho, percorrer esse caminho do nível da consciência, ele não se faz de uma hora para outra, né? Ele vai se fazendo, é um caminho que vai se construindo. Viu? É um caminho que vai se construindo. Tá vendo o que eu tô falando aqui da minha casa, né? Da minha vivência? Então, o Marcelo parou de vivenciar, parou de acompanhar, o nível de consciência dele estagna, né? E por vezes ele tende a reagir, né, mais intensamente como ele foi educado, como ele acha que a sociedade cobra, né? Às vezes nem como foi educado, mas como uma cobrança social. E ele tende a reagir mais assim. Eu já tô mais tranquila em relação a isso, eu não caio nesse engodo, né? Eu não caio nisso mais, porque eu tô muito intensa praticando isso, né, há mais tempo. Tô observando, tô com um nível de consciência maior, então tô mais atenta, então é diferente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, pode trazer. Senão, a gente já pode ir ficando por aqui, né? Para essa manhã gostosa, com esse bate-papo gostoso. A Denise, eu sei que já tá comigo no curso. Quem mais que tá aqui? Não sei quem mais que tá. Quem não tiver, hoje é o último dia para se inscrever, tá? No curso.
Nós vamos trabalhar 52 dias de disciplina positiva, tá? Como evitar a desobediência sem perder o controle. São 52 dias para você entender, para você vivenciar a disciplina positiva na sua casa de forma bem prática. E hoje é o último dia. Quem não se inscreveu, corre lá no link da bio, faça a inscrição. Amanhã a gente começa, viu, Denise? Amanhã a gente começa com uma aula à noite, ao vivo, que é uma aula inaugural, que a gente começa à noite ao vivo. Começamos amanhã com essa aula inaugural, pra gente se conhecer de forma pessoal, tá bom? Ansiosa para começar. Coisa boa, Denise. Muito bom ter você no grupo, né? A gente tá pertinho de novo aí, depois de tantos anos. Tá vendo que coisa boa? Então, até amanhã, às 8h28. Espero vocês pra gente trocar ideias aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá pra mim. Manda no meu direct. Vou deixar uma caixinha de perguntas também de dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Então, beijo. Até amanhã. Boa semana pra vocês, né? Bom início de semana aí.